Boa tarde. Vamos então dar início à 27ª lição deste curso de Meteorologia. Vamos continuar com o tema iniciado na última lição. Portanto, estamos a falar de vorticidade. Vimos que a vorticidade é um campo vetorial definido como rotacional da velocidade. Vimos ainda que, como no movimento de larga escala da atmosfera, a componente horizontal da velocidade é a componente dominante, então a componente dominante do rotacional da velocidade é, em cada ponto, a componente vertical local, pelo teorema de Stokes. Bom, quando falamos, então, em meteorologia, pelo menos neste contexto introdutório, em vorticidade, não estamos a pensar no campo vetorial rotacional da velocidade, mas sim em cada ponto na sua componente vertical local. Por outro lado, vimos que qual era a expressão da componente vertical local da vorticidade em coordenadas cartesianas e em coordenadas esféricas. Vamos hoje ver como é que a vorticidade se pode escrever em coordenadas naturais, que vamos ver em pormenor as relações entre vorticidade e circulação para o movimento horizontal sobre a esfera. Vamos falar dos teoremas de Kelvin e de Bjerknes, que são teoremas de circulação. Vamos estabelecer a equação da vorticidade no sistema Z e verificar que existe um constrangimento global ou integral para a vorticidade. Este conceito de vorticidade é um conceito muito importante na dinâmica da atmosfera, como vamos ter a ocasião de ver naquilo que se vai seguir. De qualquer forma, a expressão da vorticidade em coordenadas naturais, leia-se componente vertical local da vorticidade, é o produto interno do versor da vertical local K pelo rotacional de V. É claro que aqui escrito como nabla externo. Claro que este operador nabla é um operador horizontal, que em coordenadas esféricas é E índice T dds mais E índice N ddn. Por outro lado, o vetor velocidade é a celeridade, o escalar V, vezes o versor E índice T. Por consequência, zeta é K interno, o operador indicado aplicado a VET. No que se segue, convém relembrar que quando um vetor de módulo constante depende de um parâmetro, qualquer que ele seja, a derivada desse vetor em ordem ao parâmetro é o outro vetor ortogonal ao primeiro. Portanto, é o outro vetor cujo produto interno com o primeiro é nulo. Assim, desenvolvendo, ficamos com zeta igual a K interno vezes a expressão que está dentro de parênteses reto. ET externo ET é 0. DET ds já vimos que é dado por KHEN menos 1 sobre AK. Vimos esta igualdade quando falámos do movimento horizontal sobre a esfera. KH é o inverso do raio de curvatura horizontal, portanto é a curvatura horizontal. E, por consequência, E índice T externo DET ds é KH ET externo EN, que é K, menos 1 sobre A é T externo K, que é menos EN, e por consequência ficamos com esta expressão KH K mais 1 sobre A EN. Claro que quando multiplicamos esta expressão por V e fazemos o produto interno por K, o segundo termo do segundo membro desaparece. Por outro lado, EN externo ET é menos K, portanto estamos a falar de EN externo ET menos K, portanto vamos ficar com uma parcela menos dVdn, e EN externo DETdn é um vetor que é ortogonal a EN e é ortogonal a DETdn. DETdn tem uma componente K e, por consequência, no produto externo, o resultado é um vetor ortogonal a K, cujo produto interno por K é nulo.
consequência, ficamos apenas com a expressão da vorticidade em coordenadas naturais, neste caso a vorticidade relativa, zeta, como V sobre RH menos dVdn. Ora bem, nós já vimos também que a velocidade absoluta, isto é, a velocidade de uma partícula da atmosfera vista por um observador inercial, se pode escrever como a soma vetorial da velocidade relativa, isto é, a velocidade vista por um observador ligado ao globo, mais a velocidade de transporte. E, por consequência, a componente vertical do rotacional destes três vetores é ou define a vorticidade absoluta, a vorticidade relativa e a vorticidade de transporte. Esta expressão que temos na frente é a expressão da vorticidade relativa. Nós já sabemos que a vorticidade é uma grandeza com dimensões de frequência ou com dimensões de velocidade angular e, por consequência, podemos interpretar cada uma das parcelas do segundo membro da seguinte forma. V sobre o raio de curvatura horizontal é a velocidade angular da rotação sólida da partícula em torno de um eixo vertical que passa pelo centro de curvatura horizontal instantâneo. Por consequência, V sobre RH é uma velocidade angular orbital, chamemos-lhe assim. E V sobre RH designa-se por vorticidade de curvatura, visto que este termo é nulo se a curvatura for nula. Quanto a menos dVdn, é uma velocidade angular também que resulta do facto de a celeridade não ser a mesma em todos os pontos da fronteira da partícula. Portanto, se a celeridade variar na direção ortogonal à direção do movimento, então isso significa que isso induz uma velocidade angular efetiva da partícula em torno de um eixo que passa pela própria partícula e que é devida a diferenças de velocidade horizontal em pontos da fronteira. Portanto, esta componente da vorticidade relativa só existe se houver um efeito de corte na velocidade, isto é, se o módulo da velocidade variar na direção horizontal ortogonal à direção do movimento. Portanto, esta velocidade angular menos dVdn é uma espécie de velocidade angular de spin, é a partícula a rodar em torno de si mesma, enquanto que a primeira parcela é uma analogia com uma velocidade angular orbital. Ora bem, vamos agora ver em pormenor relações entre circulação e vorticidade. Já sabemos que essas relações existem pelo teorema de Stokes. Também acabei de referir que há velocidade absoluta, velocidade relativa, velocidade de transporte. Portanto, temos vorticidade absoluta, vorticidade relativa e vorticidade de transporte. E, por consequência, podemos falar de circulação absoluta, circulação relativa e circulação de transporte. O que é a circulação absoluta? É a circulação do campo vetorial de velocidade absoluta. O que é a circulação relativa? É a circulação do campo vetorial de velocidade relativa e por aí fora. Então, consideremos, por exemplo, a circulação da velocidade relativa. Portanto, temos uma linha fechada L, temos um elemento dl e a circulação é dada por esta expressão. É o integral de linha da componente tangencial da velocidade, que pode ser a velocidade relativa, a velocidade absoluta ou a velocidade de transporte. Ora bem, como o rotacional da velocidade é um vetor axial, é um campo vetorial axial, ou é um pseudo-vetor, porque é um vetor definido à custa de definições, de convenções que estão relacionadas com a regra do saca-rolhas ou a regra da mão direita, então há também que fazer outras convenções para podermos definir sinais da circulação, da vorticidade e da área que vai estar envolvida no teorema de Stokes. Ora bem, então, por convenção,
Se um observador estiver no Polo Norte, a direção de integração e o elemento DL são positivos para circulação no sentido direto, isto é, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para esse observador no Polo Norte. Porquê é que se faz esta convenção? Porque, de acordo com esta convenção, a corrente geral do oeste, nas latitudes médias de ambos os hemisférios, tem circulação positiva. O vento, em ambos os hemisférios, nas latitudes médias, sopra do oeste para leste, portanto, na direção contrária aos ponteiros do relógio. E, portanto, para um observador no Polo Norte, a direção de integração e o elemento DL são positivos. A convenção anterior implica, portanto, que a direção de integração e o elemento DL, na expressão da circulação, são positivos quando vistos da vertical local, se no sentido direto no hemisfério norte e se no sentido retrógrado no hemisfério sul. Com efeito, vejamos esta figura. No hemisfério norte temos duas linhas fechadas, horizontais, por exemplo, isóbaras, e temos aqui figurado um centro de baixas pressões e um centro de altas pressões. Mas quer num, quer noutro, o sentido positivo de integração é o sentido direto. Porquê? Porque o versor K no hemisfério norte faz um ângulo agudo com o vetor ômega, vetor velocidade angular do globo. E, por consequência, o sentido positivo de integração é o sentido direto, quer se trate de pressões, quer se trate de centros de altas pressões. Claro que no hemisfério norte, numa depressão, o ar circula no sentido positivo e, portanto, a circulação é positiva. No hemisfério norte, num centro de altas pressões, o ar circula no sentido negativo e, por consequência, a circulação é negativa. Ora bem, no hemisfério sul, o versor K da vertical local faz um ângulo obtuso, um ângulo superior a π sobre 2 radianos com o vetor velocidade angular de rotação do globo, com o vetor ômega. E, por consequência, o sentido positivo de circulação para um observador segundo a vertical local K no hemisfério sul é o sentido dos ponteiros do relógio ou o sentido retrógrado. Porquê? Porque se o observador no Polo Norte olhasse para o sentido retrógrado, como está figurado, através do globo, ele veria que as linhas fechadas estão a ser percorridas no sentido direto. Ora bem, portanto, tudo isto tem a ver com o ângulo que o versor K faz com o vetor ômega no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ora bem, então, de acordo com o que se acaba de dizer, a circulação relativa é positiva para depressões em ambos os hemisférios e é negativa para centros de altas pressões em ambos os hemisférios. Porquê? Bom, porque no hemisfério sul temos aqui figurado o sentido positivo de circulação, mas na realidade o ar circula no mesmo sentido e, portanto, a circulação é positiva, enquanto que para centros de altas pressões no hemisfério sul, o ar circula no sentido negativo e, por consequência, a circulação é negativa. Ora bem, agora, convenções quanto ao sinal da área A. Porquê é que estamos a pensar na área A? Porque a circulação é dada pelo integral de área da componente da vorticidade ortogonal à mesma área. Ora bem, então reparemos no seguinte. Temos uma linha fechada L que delimita um elemento de área A. Em cada ponto de A podemos considerar um elemento infinitesimal dA. Ora bem, então a área A ou o elemento dA são considerados positivos quando, por convenção, o versor N ortogonal a A, com uma orientação determinada pela regra do saca-rolhas para circulação na direção positiva,
faz um ângulo agudo com o versor da vertical local. Ou seja, em cada ponto de A, nós temos um vetor ortogonal ao elemento da área DA, o versor n. O sentido de n é determinado pela regra do saca-rolhas, tendo em conta o sentido positivo com que se deve percorrer a fronteira do elemento DA. Então, para esse n, se esse n fizer um ângulo agudo com o versor k, então o elemento DA e a área A têm um sinal positivo. Se n fizer um ângulo obtuso com a vertical local, então DA e A são, por convenção, negativos. Bom, então A ou DA é positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul. Relembrando que a circulação é o integral de área de zeta, então temos o seguinte: para circulações relativas no hemisfério norte, de pressões, a circulação é positiva, a área é positiva, a componente vertical da vorticidade relativa é positiva. Para anticiclones ou centros de altas pressões, a circulação é negativa, a área é positiva e a componente vertical local da vorticidade relativa é negativa. No hemisfério sul, para depressões, a circulação é positiva, como vimos, a área é negativa e, portanto, a componente vertical local da vorticidade relativa é negativa. Enquanto que para centros de altas pressões, tiramos uma conclusão seguindo o mesmo caminho e, portanto, verificamos que a componente vertical local da vorticidade relativa para centros de altas pressões no hemisfério sul é uma quantidade positiva. Ora bem, se considerarmos a projeção da área DA no plano equatorial, que é um plano onde a normal é ômega sobre o módulo de ômega, é o vetor velocidade angular do globo sobre o seu módulo, é o versor, porque é o vetor unitário ortogonal ao plano equatorial que tem o sentido de acordo com a regra do saca-rolhas, tendo em conta o sentido positivo com que se deve percorrer o círculo equatorial. Portanto, a projeção é dAk, que é o vetor área interno ômega sobre ômega. Ou seja, uma vez que k interno ômega é ômega seno de φ, ficamos apenas com dA seno de φ. Mas repare-se que dA é positivo no hemisfério norte, seno de φ é positivo no hemisfério norte e a projeção no plano equatorial é uma quantidade positiva para dA no hemisfério norte. No hemisfério sul, dA é negativo, seno de φ é negativo e o produto continua a ser positivo. Portanto, em qualquer dos hemisférios, a projeção de um elemento de área no plano equatorial é sempre uma quantidade positiva. Portanto, a circulação de transporte, que é dada por estas expressões, integral de linha de velocidade de transporte interno TdL, é o integral de área da vorticidade de transporte, ou seja, de F, dA, e, por consequência, tendo em conta a definição anterior de projeção da área no plano equatorial, teremos simplesmente 2ω integral de dAE, ou seja, 2ω vezes A índice E, onde A índice E é a projeção no plano equatorial da área horizontal A, finita. Portanto, como já disse, a projeção no plano equatorial é sempre uma quantidade positiva. A circulação de transporte ainda pode escrever-se aplicando o teorema da média como o valor médio do parâmetro de Coriolis na área A vezes, limitada pela linha L, vezes o valor dessa mesma área A. Vamos agora pensar numa linha fechada material. Isto é, estamos a pensar numa linha fechada L, estamos a pensar nas partículas que num dado instante ocupam cada ponto de L e vamos seguir essas partículas no seu movimento. Portanto, isto significa que, ao seguir as partículas no seu movimento, elas vão definir a linha L num instante subsequente ao instante inicial.
Claro que essa nova linha L não coincide com a primeira e, por consequência, a circulação da velocidade na linha L final não é a mesma que a circulação na linha L inicial. Por consequência, nós podemos considerar a circulação absoluta, que é a circulação relativa mais a circulação de transporte, ao longo de L no instante inicial. Podemos considerar os valores destas três circulações dt segundos depois e calcular as derivadas materiais de cada uma destas circulações. E, por consequência, podemos escrever que a derivada material da circulação absoluta é a soma da derivada material da circulação relativa e da derivada material da circulação de transporte. Por outro lado, como já vamos demonstrar, a derivada material da circulação é a circulação da derivada material da velocidade, ou seja, da aceleração. Portanto, quer se trate da circulação absoluta, da circulação relativa ou da circulação de transporte, a derivada material de cada uma destas circulações é a circulação da derivada material das correspondentes velocidades, ou seja, é a circulação da derivada material das correspondentes acelerações. Claro que no caso da aceleração de transporte, tendo em conta a expressão da circulação de transporte acabada de ver, podemos ainda escrever a derivada material da circulação de transporte como 2ω vezes a derivada material da projeção da área A no plano equatorial. Ora bem, vamos então demonstrar que, de facto, a derivada material da circulação é a circulação da derivada material da velocidade. Ora bom, então, repare-se no seguinte. dc/dt, quer se trate da circulação absoluta, relativa ou de transporte, é ddt da circulação da correspondente velocidade. Bom, e por consequência, é a circulação da derivada material de V interno TdL. Mas TdL é dr, ou seja, é a diferença entre os vetores de posição de duas partículas adjacentes sobre a linha L. Por consequência, tendo em conta que dc/dt é o integral de linha de ddt de V interno TdL, ou de V interno dr, e desenvolvendo a derivada material de V interno dr, obtemos que essa derivada material é dv/dt interno dr mais V interno d de dr/dt. Ora bem, dr/dt é V. Por consequência, teremos dv/dt interno dr mais V interno dv. Portanto, dv é a diferença entre velocidades de partículas adjacentes, infinitamente próximas, cujas posições diferem de dr sobre a linha R. Por consequência, temos dv/dt interno dr mais 1/2 de d de V interno V. Mas, obviamente que a circulação de uma diferencial total, como é o caso da diferencial de V interno V, ou de V ao quadrado, essa circulação é nula. E, por consequência, uma vez que essa circulação é nula, como queríamos demonstrar, dc/dt é apenas a circulação da primeira parcela, ou seja, a circulação da aceleração. Bem, voltemos a esta igualdade. dc/dt é a circulação da aceleração absoluta. Mas pela equação do movimento num referencial inercial, a aceleração absoluta é a soma das forças que atuam na partícula. Portanto, temos a força do gradiente de pressão, temos a força newtoniana, menos o gradiente do potencial newtoniano, mais a força de atrito. E, por consequência, substituindo a aceleração na expressão de dc/dt pela sua expressão dada pela equação do movimento, ficamos com dc/dt como o integral de menos α/dp mais a circulação da força de atrito. Porquê menos α/dp? Bom, porque grade de P interno dr é dp, por definição de gradiente. E, por consequência, como 1 sobre ρ é α, ficamos com menos α/dp.
deve notar-se o seguinte, é que se o fluido for barotrópico, a integranda alfa no primeiro integral do segundo membro é uma função exclusiva da pressão. Se, além disso, o fluido não for viscoso ou for invíscido, então a força de atrito é nula. E, portanto, com estas duas condições, para um fluido barotrópico não viscoso, a derivada material da circulação absoluta é nula. Portanto, a circulação absoluta, portanto, a circulação vista por um observador inercial sobre uma linha material L não varia no decurso do movimento dessas partículas que formam a linha L para um fluido não viscoso e barotrópico. Esta conclusão é o teorema de Kelvin da circulação. Num fluido barotrópico e invíscido, a circulação absoluta conserva-se ao longo do movimento. Portanto, a circulação absoluta nestas condições, fluido barotrópico e invíscido, é um invariante lagrangiano ou um invariante material. Esta conclusão implica que, se num dado instante o movimento do fluido for irrotacional, ele vai permanecer irrotacional no decurso do tempo. Ou seja, se num dado instante não há vorticidade, não haverá vorticidade no decurso do tempo se o fluido for barotrópico e não viscoso. Ora bem, o teorema de Kelvin é o análogo para fluidos do teorema da conservação do momento angular na dinâmica de sólidos. Eu creio que já referi que para sólidos nós podemos considerar o sólido em rotação em torno de um eixo e temos o conceito de momento angular do sólido em relação ao eixo e da velocidade angular do sólido em relação ao eixo. E estas duas grandezas estão relacionadas através do momento de inércia do sólido relativamente ao eixo de rotação. Ora bem, na dinâmica de fluidos, o conceito de momento angular é substituído pelo conceito de circulação, porque não há um eixo definido de rotação e a velocidade angular é substituída pelo conceito de vorticidade. Portanto, o teorema de Kelvin é a conservação material da circulação, o análogo à conservação do momento angular para sólidos em rotação em torno de um eixo. Agora, se considerarmos a circulação relativa, bom, a derivada material da circulação relativa é a circulação da aceleração relativa. A aceleração relativa pode ser substituída pela sua expressão dada pela equação de movimento. Portanto, temos a força do gradiente de pressão, a força de Coriolis, a força da gravidade, que, como já sabemos, engloba o potencial newtoniano e o potencial centrífugo, e a força de atrito. Por consequência, uma vez que a circulação de menos alfa grado de P menos grado de φn é a derivada da circulação absoluta, ficamos com esta expressão integral de menos alfa dp, mais o integral da circulação da força de atrito, e agora temos a circulação da força de Coriolis. Bom, a circulação da força de Coriolis resulta, obviamente, esta expressão, a circulação do gradiente é nula, como já vimos também. E, por consequência, a derivada material da circulação relativa é a derivada material da circulação absoluta mais a circulação da força de Coriolis. E este resultado pode ainda ser escrito tendo em conta que a circulação da aceleração de Coriolis, que é o simétrico da força de Coriolis, é a derivada material da circulação de transporte, que, como já vimos, é 2ω dAE dt. Então, a equação anterior para dc dt pode ser substituída por menos 2ω dAE dt na segunda parcela do segundo membro. E, por consequência, este resultado para dc dt é a tradução matemática do teorema da circulação de Bjerknes, que generaliza o teorema de Kelvin para referenciais não inerciais. E que permite, por consequência, estudar circulações
vistas por observadores não inerciais ligados, no caso que nos interessa, ao globo em rotação. Ora bem, repare-se que, de acordo com o teorema de Bjerknes, se o fluido for barotrópico e invíscido, a primeira parcela do segundo membro é nula, mas a derivada material da circulação relativa não é nula devido à rotação. Portanto, devido à circulação da força de Coriolis. Ora bem, quer no teorema de Kelvin, quer no teorema de Bjerknes, aparece este termo. É o primeiro termo do segundo membro das expressões das derivadas materiais da circulação absoluta e da circulação relativa. Ora bem, este termo designa-se por termo solenoidal. Porquê? Porque este termo só é diferente de zero se a atmosfera for baroclínica, isto é, se sobre superfícies isobáricas, alfa ou ρ ou T, pela equação de estado, não forem constantes. E, por consequência, isto significa que, numa atmosfera baroclínica, as superfícies isobáricas interceptam superfícies isostéricas, isto é, superfícies de alfa constante, ou superfícies isopícnicas, superfícies de ρ constante, ou superfícies isotérmicas. Portanto, as superfícies isobáricas interceptam os outros tipos de superfície. E, por consequência, nessa interseção, no espaço, ficam definidos tubos que se designam por tubos solenoides ou por solenoides isostero-isobáricos, isto é, solenoides volume-pressão. Por outro lado, como a diferencial total de P-alfa é PD-alfa mais alfa-dP, então menos alfa-dP é PD-alfa menos a diferencial total de P-alfa. E, por consequência, o termo solenoidal, em qualquer dos teoremas da circulação, pode escrever-se menos integral de linha de alfa-dP, integral de linha de PD-alfa. Por outro lado, ainda, para um gás perfeito, que é o caso da atmosfera, nós temos esta relação, que vem da ligação do primeiro e do segundo princípios da termodinâmica aplicados a um gás perfeito. TdS é CpdT menos alfa-dP, ou seja, é a diferencial total de CpT menos alfa-dP e, consequentemente, o termo solenoidal, integral de linha de menos alfa-dP, pode escrever-se não apenas como integral de linha de PD-alfa, mas ainda como integral de linha de TdS. Ora bem, ainda o termo solenoidal pode tomar outra forma, visto que esse termo pode escrever-se como integral de linha de PD-alfa, mas d-alfa é o grado de alfa interno TdL, por definição de gradiente, e, pelo teorema de Stokes, é o integral de superfície sobre uma superfície qualquer que tenha L por fronteira, da componente ortogonal à superfície em cada ponto, da componente N, do rotacional do campo vetorial P grado de alfa. Ora bem, o rotacional de um escalar vezes um vetor é o gradiente do vetor, é o gradiente do escalar externo, o vetor, grado de P externo, grado de alfa, mais o escalar rotacional do vetor. Mas o rotacional de um gradiente é nulo. Por consequência, ficamos com o fluxo de grado de P externo, grado de alfa, ou, recorrendo à equação de estado de um gás perfeito, como o fluxo de RA sobre P, grado de P externo, grado de T, ds. Ora bem, numa atmosfera barotrópica, grado de P e grado de alfa são paralelos, portanto o produto externo é nulo e o termo solenoidal vale zero, como já vimos. Numa atmosfera baroclínica, onde há solenoides isostero-isobáricos, grado de P e grado de alfa não são colineares e o produto externo é diferente de zero. Ora bem, a existência de baroclinicidade implica que a circulação do fluido vai ser acelerada numa dada direção, que é definida pelo produto externo grado de P externo grado de alfa. Ora bem, o produto externo
grado de P externo, grado de alfa, ou grado de T, define uma direção no espaço. Claro que na atmosfera os gradientes mais elevados de P e de T são segundo a vertical local. E, portanto, o vetor grado de P externo, grado de T, tem 3 componentes, mas a componente predominante é uma componente quase horizontal, ou é a componente horizontal. Então, imaginemos os 2 vetores, grado de P externo, grado de T. Então, grado de P externo, grado de T é um vetor ortogonal ao plano definido por grado de P e grado de T. E, portanto, nesse plano, a circulação é acelerada ou aumenta na direção em que a extremidade de grado de P roda para grado de T através do menor ângulo formado por estes 2 vetores. Repare-se que temos grado de P externo e grado de T. Portanto, é nessa direção que a circulação é acelerada devido ao termo solenoidal. Portanto, isto significa que, como grado de T aponta para o ar mais quente, isto significa que o ar mais quente tende a ascender e o ar mais frio tende a subsidir na atmosfera. Portanto, ar quente sobe e ar frio desce. Então, esta circulação diz-se uma circulação térmica direta. As brisas e os ventos de vale e de montanha são exemplos de pequena escala de circulações térmicas diretas. As monções são exemplos de larga escala de circulações térmicas diretas. Ora bem, vamos aplicar o teorema de Bjerknes a brisas. Como se sabe, as brisas acontecem ao longo das costas. Temos o mar e temos o continente. Ou temos o mar e temos a terra. Por outro lado, sabemos que o efeito da força de Coriolis é desviar o movimento para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Então, consideremos a costa oeste de Portugal no verão. Então, como o oceano tem uma capacidade calorífica muito superior à do continente, o continente vai aquecer muito mais rapidamente do que o oceano. E, por consequência, temos, de acordo com o teorema de Bjerknes, de acordo com o que acabámos de ver, temos uma circulação que à superfície é do mar para a terra. Temos a brisa do mar durante o dia. Ora bem, portanto, se pensarmos na costa oeste de Portugal, essa brisa junto à superfície é uma brisa do oeste para leste, do mar para a terra. Claro que em altitude a brisa fecha a circulação de leste para oeste em altitude. Esta altitude é o quê? É uma altitude compreendida entre 1 e 2 km. Bom, então, devido à força de Coriolis, a brisa marítima à superfície e de terra para o mar em altitude, que está num plano perpendicular à costa, devido à força de Coriolis, vai transformar-se numa brisa paralela à costa, visto que este plano ortogonal à costa vai rodar devido à rotação, tornando-se mais ou menos paralelo à costa. Portanto, essa circulação transforma-se numa circulação num plano quase paralelo à costa. Bom, então, à superfície, o vento passa a ser de norte, por vezes intenso, e para ajudar à brisa, contribuem ainda às circulações da depressão de origem térmica sobre a península e do anticiclone dos Açores, localizado no Atlântico. Então, esses ventos de norte à superfície, no verão, constituem aquilo que se chama a nortada. Portanto, temos aqui a nortada por consequência, pode ser explicada por aplicação do teorema de Bjerknes. As dimensões físicas de menos alfa dp são de energia por unidade de massa, portanto, energia específica. Então, o integral desta quantidade ao longo de uma linha fechada L representa a aceleração da circulação, ou seja, representa a energia cinética que é transmitida à unidade de massa pela força do gradiente de pressão.
Numa atmosfera baroclínica há, como vimos, tubos solenoides, definidos por superfícies obáricas e, por exemplo, por superfícies isotérmicas ou superfícies isostéricas. E se nós representarmos a curva fechada L no espaço, dentro da atmosfera, em cada ponto da qual está uma partícula que tem uma determinada pressão e uma determinada temperatura, ou uma determinada pressão e um determinado volume específico, se representarmos essa linha num diagrama termodinâmico P-alfa, que é o diagrama de Clapeyron, com P a aumentar no sentido descendente do eixo das ordenadas, para que tenhamos uma distribuição da pressão como na atmosfera hidrostática, então o integral de menos alfa dp é a área delimitada no diagrama de Clapeyron pela linha L, que representa a linha L atmosférica. Bom, mas a área limitada pela linha L é o número de quadrados de extensão unitária que se encontram no interior dessa linha. Ou seja, é o número de solenoides isostero-isobáricos que se encontram dentro da linha L e que número esse que se representa por N alfa, menos P. O integral é positivo se a curva L for percorrida no sentido direto, isto é, no sentido anti-horário. Bom, se L for uma curva fechada horizontal que encerra a área S, então o integral de P de alfa, portanto, o termo solenoidal, é dado por integral de P de alfa ou integral de K interno grado de P externo grado de alfa ds, ou seja, o número de solenoides isostero-isobáricos que se encontram encerrados na linha fechada L. Como, por outro lado, no sistema Z o vento geostrófico é 1 sobre ρf, K externo, gradiente horizontal de P, então isto permite escrever a integranda do termo solenoidal, K interno, grado de P externo, grado de alfa, como grado de alfa interno, K externo, grado de P. Portanto, estamos a permutar ciclicamente os vetores do produto misto. E, ou seja, grado de alfa, e agora K externo, grado de P, pode ser substituído por FV geostrófico sobre alfa. Ou ainda por grado de alfa sobre alfa é menos grado de ρ sobre ρ, ou é grado de T sobre T, tendo em conta a equação de estado. Portanto, o termo, a integranda do termo solenoidal pode escrever-se como F sobre T, grado de T interno, vento geostrófico. Portanto, isto mostra que a adveção geostrófica de ar mais denso, ou seja, menos V geostrófico interno grado de ρ positivo, a adveção geostrófica de ar mais denso, tende a acelerar a circulação e, consequentemente, a aumentar a circulação e, consequentemente, a aumentar ou a gerar vorticidade. Portanto, a baroclinicidade gera circulação, gera vorticidade. No caso em que a linha L é horizontal, então este produto misto pode escrever-se, é idêntico ao produto misto em que os gradientes de P e de alfa são apenas gradientes horizontais. Bom, e então se fizermos este produto misto, se calcularmos este produto misto, obtemos dp dx de alfa dy menos dp dy de alfa dx. E esta diferença, esta combinação de derivadas de duas funções é ou não é senão o jacobiano de P com alfa. Recordo que o jacobiano de F com G, onde F e G são funções de x e y, é por definição df dx dg dy menos df dy dg dx. O jacobiano é assim definido porque é o determinante da matriz jacobiana, isto é, da matriz cujas linhas são, da matriz 2 por 2, cujas linhas são constituídas pelas derivadas parciais das funções f e g. Portanto, o jacobiano é o determinante dessa matriz jacobiana. Agora, quanto à equação da vorticidade no sistema Z. Ora bem, então, para estabelecer esta equação, nós vamos partir da equação do movimento horizontal no sistema Z, que é esta que está aqui. Não esquecer que V é o vento horizontal sobre a esfera
e que o operador que vai permitir obter a componente vertical local da vorticidade relativa é o operador K interno nábula horizontal externo. Ora bem, então aplicando este operador a ambos os membros desta equação, decompondo a derivada material dV/dt nas suas três componentes, derivada local ou aceleração local, o termo inercial mais a adveção vertical, W dV/dz, utilizando a decomposição de Weber, isto é, escrevendo V interno grade aplicado a V como grade de V² sobre 2 menos V externo zk. Reparem que zeta é a componente vertical da vorticidade relativa, que está multiplicada pelo versor vertical local. Portanto, esta última igualdade, aquilo que se chama de decomposição de Weber, é simplesmente uma fórmula do cálculo vetorial. Se eu tiver A interno grade aplicado a A, fico com uma expressão análoga, onde aparece o rotacional de A. Bom, neste caso, o rotacional de V, componente vertical, é zeta. Portanto, nós desenvolvemos a aceleração dV/dt nas suas três componentes, é de aplicar o operador ddt, utilizamos a decomposição de Weber. Porquê é que convém utilizar a decomposição de Weber? Porque como estamos a aplicar o operador rotacional, o rotacional de um gradiente é zero. Bom, e então verificamos que vamos ainda ter em conta o seguinte, nós vamos ter que aplicar o operador K interno ROT ao vetor zk externo V, ao operador grade V² sobre 2, o resultado é zero, e a W dV/dz e a dV/dt. Bom, então os resultados são, aplicando fórmulas do cálculo vetorial, temos que grade interno ROT de zk externo V é V interno grade de zeta mais zeta div de V. Portanto, esta igualdade resulta da aplicação de fórmulas estabelecidas no cálculo vetorial. K interno ROT de W dV/dz é W dz/dz mais K interno grade de W externo dV/dz. Portanto, temos o rotacional de um escalar vezes um campo vetorial. E a mesma coisa para K interno ROT de menos alfa grade de P, que é K interno grade de P externo grade de alfa, como acabámos de ver. Finalmente, K interno ROT de menos FK externo V, força de Coriolis do movimento horizontal, que aparece na equação do movimento horizontal, temos o rotacional de um produto externo, aplicamos as fórmulas do cálculo vetorial e o resultado é menos F div de V, menos V interno grade de F. F só depende da latitude, portanto, no grado de F só aparece dF dy, que é beta, se representa por beta, dF dy interno V, é a componente meridional da velocidade, V minúsculo, vezes dF dy, que se representa pela letra beta. É o parâmetro de Rossby. A derivada do parâmetro de Coriolis é o parâmetro de Rossby. Ora bem, então a equação da vorticidade passa a escrever-se desta forma. Claro que eu não explicitei aqui, mas K interno ROT de dV/dt é a derivada parcial de zeta, de K interno ROT de V. Por consequência, a equação da vorticidade, tendo em conta todas estas fórmulas anteriores que resultam do desenvolvimento do operador ddt material e da aplicação de fórmulas do cálculo vetorial, a equação da vorticidade é dada por esta expressão. Portanto, dz dt é menos V interno grade de zeta mais F, menos zeta mais F div de V, portanto estamos a juntar os termos semelhantes, menos W dz dz, mais K interno dV dz externo grade de W, mais o termo solenoidal, mais o termo de atrito. Ora bem, repare-se no seguinte, a derivada parcial de zeta dt é também a derivada parcial de zeta mais f, visto que f não depende de t. df dt parcial é zero. Por consequência, escrevendo dz dt parcial como ddt parcial de zeta mais f, nós podemos juntar o único termo do primeiro membro com
o segundo com o primeiro termo do segundo membro e com o terceiro termo do segundo membro. Então ficamos com a derivada material de zeta mais f. E, por consequência, nesta forma de escrever, apenas ficam no segundo membro os restantes termos da equação. Ora bem, então temos a equação da vorticidade escrita na forma euleriana, na expressão superior, e escrita na forma lagrangiana, na expressão inferior. Portanto, a expressão inferior refere-se à derivada material em ordem ao tempo da vorticidade absoluta de uma mesma partícula em movimento. Em cima temos a variação local em cada ponto da atmosfera da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta, o que é a mesma coisa. Ora bem, agora, tendo ainda em conta que K interno ROT de B, onde B é um campo vetorial qualquer, é a divergência de B externo K, atenção que o gradiente é um gradiente horizontal, a divergência é a divergência horizontal também. Então, esta fórmula do cálculo vetorial, que eu não estou a demonstrar, mas que facilmente se verifica ser verdadeira, portanto, tendo em conta que K interno ROT de B é a divergência de B externo K, atenção que este K interno ROT vai dar apenas a componente vertical local do rotacional de B, é por isso que esta expressão é verdadeira. Então, tendo em conta isto, a equação da vorticidade pode reescrever-se na forma d zeta dt, parcial, ou d parcial em ordem ao tempo de zeta mais f, igual a menos div de zeta mais f v, mais div de w dv dz externo k, mais div de menos alfa grado de p externo k, mais div de fa externo k. Portanto, esta forma de escrever no segundo membro da equação da vorticidade resulta precisamente daquela igualdade e do facto de estarmos a utilizar um operador grade horizontal apenas. Ora bem, então repare-se que a derivada local de zeta ou de zeta mais f é dada por uma soma de divergências horizontais. Ou seja, é a divergência horizontal de um vetor que é a soma de cada um dos vetores que estão representados no segundo membro desta equação. Portanto, isto implica que, se nós integrarmos sobre uma superfície equigeopotencial, portanto, sobre uma superfície Z constante fechada, ambos os membros desta equação, o integral sobre essa superfície de dz dt ou de deta dt, ddt de z mais f, vai ser o integral sobre uma superfície fechada de uma divergência horizontal sobre essa mesma superfície. Ora bem, como a superfície é fechada e não tem fronteira, o integral sobre essa superfície da divergência horizontal é nulo. E, por consequência, o integral sobre uma superfície equigeopotencial fechada de dz dt ou de deta dt é zero. O que significa que o ddt do integral sobre a superfície equigeopotencial fechada de z ou de z mais f é o mesmo no decurso do tempo. Ou seja, a vorticidade média, quer se trate da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta, o seu valor médio sobre uma superfície equigeopotencial não varia no tempo. Ora bem, e este resultado constitui um constrangimento integral ou global para a vorticidade. Portanto, se o valor médio não varia no tempo, isto sobre uma superfície equigeopotencial fechada, completa, então isto significa que sobre essa superfície, em cada ponto, a vorticidade pode variar no tempo, mas o seu valor médio não varia no tempo. Ou seja, a vorticidade pode ser redistribuída sobre a superfície, mas o seu valor médio sobre a superfície, o integral sobre a superfície, é sempre o mesmo no decurso do tempo. Ora bem, porque este constrangimento integral deve ser respeitado quando se consideram formas simplificadas da equação da vorticidade. Porquê?
Bom, porque se eu simplificar, se ignorar, por exemplo, recorrendo à análise de escala, certos termos do segundo membro da equação da vorticidade e não o fizer de tal forma que o segundo membro possa sempre ser escrito com uma divergência horizontal de um vetor, então essa forma simplificada da equação da vorticidade contém fontes espúrias de vorticidade, ou seja, contém fontes ou sumidouros de vorticidade que não têm uma contrapartida física. Portanto, são simplesmente resultado das aproximações que foram feitas. Ora bem, isto é, obviamente, o ter fontes de vorticidade sobre uma superfície equigeopotencial fechada é indesejável, por exemplo, e em particular na previsão numérica do tempo. Portanto, é uma situação que se deve evitar. Ou seja, dito de outra maneira, quando considerarmos formas simplificadas da equação da vorticidade, podemos simplificar a equação, mas não devemos violar o constrangimento integral para a vorticidade acabado de referir. Ora bem, nós vamos proceder à análise de escala da equação da vorticidade. Essa análise de escala vai realmente conduzir a formas simplificadas da equação, mas vamos, antes de o fazer, ver o que é que representam os termos desta equação. Ora bem, no primeiro membro da equação da vorticidade temos as derivadas parciais em ordem ao tempo de zeta ou de zeta mais f. Bom, então estas derivadas representam simplesmente a tendência da vorticidade nesse ponto da atmosfera. Qual vorticidade? Vorticidade relativa ou vorticidade absoluta, uma vez que a vorticidade de transporte localmente não varia no tempo. Depois temos menos v interno grado de zeta mais f. Portanto, temos a adveção horizontal de vorticidade absoluta. Ora bem, este termo pode ser positivo ou negativo. E é a soma de dois termos, a adveção horizontal de vorticidade relativa e a adveção horizontal da vorticidade de transporte, ou seja, do parâmetro de Coriolis, ou seja, essa adveção está ligada ao parâmetro de Rossby beta. Depois temos menos zeta mais f dividido de v. É o termo da divergência, que também é a soma de menos zeta dividido de v com menos f dividido de v. Bom, este termo mostra-nos, portanto, que convergência horizontal, ou seja, divergência horizontal negativa, gera vorticidade se ela já existir. Portanto, se zeta mais f não for zero, a convergência faz aumentar zeta mais f, porque a derivada do primeiro membro em ordem ao tempo vai aumentar. Se houver divergência horizontal, então a vorticidade vai decrescer. Portanto, este termo da divergência, como veremos melhor mais tarde, está ligado ao estiramento de vórtices. Por consequência, se eu considerar uma partícula e se houver convergência horizontal, então como a massa da partícula tem que ser a mesma, a partícula tem que ser estirada e a sua vorticidade absoluta vai aumentar. Se houver divergência, a partícula vai ser achatada e a sua vorticidade absoluta vai decrescer. Menos w d zeta dz é a adveção vertical de vorticidade. K interno dv dz externo grado de w. dv dz e grado de w são vetores. O seu produto externo é um vetor e estamos apenas a considerar a componente vertical desse vetor. Ora bem, este termo chama-se o termo do tubo de vorticidade ou termo de torção e representa a taxa de conversão de vorticidade horizontal em vorticidade vertical. Porquê? Porque, reparem, se a velocidade horizontal v varia na vertical, então essa variação vertical de v induz circulação num plano vertical e, por consequência, induz vorticidade horizontal. Há um tubo de vorticidade ortogonal a um plano vertical. Mas se W varia na horizontal, então ao longo do tubo de vorticidade, que é ortogonal a um plano vertical, W vai variar, o que faz com que esse tubo de vorticidade se incline relativamente à vertical local.
visto que a velocidade vertical varia ao longo do tubo. Portanto, há regiões do tubo que vão ascender, há outras regiões que vão descender. Portanto, este termo representa, portanto, uma conversão de vorticidade horizontal em vorticidade vertical ou vice-versa. Finalmente, o termo K interno, grado de P externo, grado de alfa, é o termo baroclínico, que é nulo numa atmosfera barotrópica e que é o termo solenoidal e que, como já vimos, mostra que a baroclinicidade gera vorticidade. Finalmente, temos o termo K interno rote de FA, que é o termo de atrito. Portanto, a força de atrito vai fazer com que localmente, ou seguindo o movimento de uma partícula, a sua vorticidade varie. Nós vamos hoje ficar por aqui. Na próxima lição vamos considerar esta equação da vorticidade e vamos fazer uma análise de escala dessa mesma equação na escala sinótica. Portanto, uma análise parecida com aquela que fizemos para a equação do movimento. Em seguida, vamos verificar que na escala sinótica há certos termos que podem ser ignorados. Portanto, vamos considerar formas aproximadas da equação da vorticidade, mas que sejam consistentes com o constrangimento integral para a vorticidade, para evitar que essas formas aproximadas contenham fontes espúrias de vorticidade. Em particular, vamos considerar a equação barotrópica da vorticidade, trajetórias de vorticidade absoluta constante, trajetórias VAC ou CAV em inglês. Vamos considerar a equação da vorticidade de Rossby e a vorticidade potencial de Rossby. Depois vamos considerar a equação quase geostrófica da vorticidade e a vorticidade potencial quase geostrófica. E, finalmente, vamos estudar as equações da vorticidade escritas nos sistemas P e θ. E vamos considerar a vorticidade potencial de Hertel. Portanto, temos um programa bastante cheio para a próxima lição. A vorticidade potencial é, como vamos ver, uma grandeza que engloba a vorticidade propriamente dita e um termo que diz respeito à estabilidade da vorticidade, perdão, à estabilidade da atmosfera. Por consequência, vorticidade potencial é um conceito que envolve estabilidade e circulação, ou vorticidade e estabilidade. É por isso que, no contexto que acabo de referir, quer na equação barotrópica, quer na equação quase geostrófica, ou nas equações da vorticidade descritas nos outros dois sistemas, em condições hidrostáticas, o conceito de vorticidade potencial aparece. E é um conceito também muito útil no diagnóstico da circulação atmosférica, na escala sinótica, em particular. Então, até à próxima lição. Muito obrigado.